Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriel Rabelo, sou professor de Contabilidade e Direito Empresarial do Estratégia Concurso e estou aqui para dar continuidade para vocês dos nossos resumos de Direito Empresarial. A gente já fez um resumo na semana passada sobre o empresário, estabelecimento, empresário individual de responsabilidade limitada e agora vamos dar continuidade à nossa matéria. Vamos falar um pouco aí sobre a escrituração, vamos falar um pouco sobre os prepostos, vamos falar um pouco sobre o registro e vamos falar um pouco sobre as sociedades não personificadas. Vamos seguir a mesma passada que a gente estava fazendo na aula passada, tá bom? Se você não teve acesso à aula passada, você pode ir no nosso canal no YouTube ou na página do Facebook, que está disponível aqui embaixo no endereço, e você vai ter acesso. Nós estamos falando dos principais pontos de maneira rápida para que vocês possam fazer um resumo, tá bom? Então, quem quiser acesso a esse material por completo, com questões comentadas, nós temos cursos no Estratégia, tá? Então a gente vai fazer aqui nós só vamos falar os principais pontos da matéria que você vai levar para a prova, ok? Então, vamos começar. A gente vai começar falando sobre a escrituração, pessoal. A escrituração é um tema que começa no artigo 1179 do Código Civil, tá bom? Começa no artigo 1179 do Código Civil. Ele fala que o empresário e a sociedade ele é obrigado a ter um sistema de contabilidade. Um sistema de contabilidade. Esse sistema de contabilidade ele pode ser mecanizado ou não, tá? Mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme da companhia, em correspondência com a documentação respectiva. E a sociedade deve ainda levantar anualmente, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Isso é uma coisa que, para quem estuda contabilidade, é uma coisa que é um pouco intuitiva, porque isso na contabilidade é uma das técnicas contábeis que a gente chama de escrituração. Então, escriturar é você pegar todos os documentos que constituem prova, que fazem prova das operações que uma empresa realiza e reunir isso resumir isso em livros, tá bom? Então, basicamente você imagina um supermercado, uma rede de supermercado muito grande. Ela faz várias operações de saída, operações de venda ao consumidor. Então, o resumo dessas informações, essas informações têm que estar escrituradas, tá bom? Então, você pega essas informações, você pega as informações de venda, as informações de compra, as informações de pagamentos, as informações de compra de ativo e você vai escriturar isso, tá? A vida econômica da empresa ela não pode existir se ela não estiver documentada. Ela tem que estar documentada para que investidores possam analisar, para que fisco possa analisar. Você, se estiver estudando para o concurso de auditor fiscal, você vai querer analisar os livros, os documentos de uma empresa, tá bom? Então, a escrituração ela tem que ser feita de maneira uniforme ainda. Porque não adianta você, se imagine, se nós não tivéssemos regras comerciais e regras contábeis que uniformizassem o método de escrituração, seria uma verdadeira bagunça. Então, hoje em dia, inclusive, nós temos uma padronização que é internacional. Ela não é uma padronização nacional, ela é uma padronização internacional. Porque um investidor dos Estados Unidos pode fazer investimento no Brasil seguramente. Então, basicamente, sobre escrituração, o empresário e a sociedade são obrigados a seguir um sistema uniforme, tá bom? Baseado nas normas. A escrita contábil e escrita comercial é a mesma coisa. Existe basicamente escrita contábil, escrita comercial e escrita fiscal, tá bom? Então, nós temos que ter uma escrituração uniforme, baseado nos livros, em correspondência com a documentação, tá bom? Então, as notas fiscais geram livros, os livros geram declarações, os livros geram... dentro dos livros nós temos demonstrações contábeis e, principalmente, balanço e DRE, tá? E quem que efetua essa escrituração para as empresas, pessoal? Quem efetua são os contabilistas, E o Código Civil, ao falar contabilista, ele não fala somente do contador, do bacharel em ciência contábil. Ele fala também do técnico em contabilidade, porque a expressão contabilista ela abrange esses dois casos. Então,
A escrituração ela deve ser feita por contabilista, legalmente habilitado, tá? Que pode ser tanto técnico, contábil, quanto o bacharel em contabilidade propriamente dito. Mas em todos os casos a escrituração vai ser feita por um contabilista? Não, existe uma exceção, tá? Existe uma exceção. E que exceção é essa? A exceção é quando não tiver um contabilista no local. Então, você tem uma empresa numa cidade muito pequena e lá não tem nenhum contabilista habilitado. Então, quem vai proceder à escrituração nesse caso é a própria entidade, a própria companhia, tá bom? Então, sobre a escrituração ainda, anotem, ela tem que ser feita em moeda corrente, em forma contábil, em ordem cronológica, dia, mês, ano. Então, a escrituração obviamente tem que ser feita em moeda corrente, em idioma nacional, em forma contábil, tá? Ela tem padrões intrínsecos e extrínsecos, para que não sejam adulteradas as informações, tá? Você não pode ter intervalos em branco, rasuras, borrões, emendas, etc. Então, basicamente é isso. E o empresário ele tem a obrigação de manter a escrituração enquanto não houver a prescrição ou decadência dos fatos ocorridos nos livros, tá bom? Então, enquanto você tiver um livro e tiver fatos nele que não estão prescritos ou que não decaíram, você tem que manter a guarda, tá? Embora muitas vezes algumas questões tentam asseverar que a empresa ela deve manter isso pelo período de 5 anos, isso está incorreto, porque embora decadência e prescrição, e aí isso principalmente na área fiscal, porque na área fiscal, tanto decadência como prescrição, elas têm marcos de 5 anos, mas isso aí é contado cada caso de uma maneira diferente, mas as questões tentam confundir e você sabe que está errado. O Código Civil não trouxe um prazo, ele só fala que é enquanto não houver a prescrição ou decadência, tá? E outra coisa, o Código Civil ele ainda fala que o pequeno empresário ele está dispensado da escrituração. O pequeno empresário ele está dispensado da escrituração. E quem é o pequeno empresário? Quem é o pequeno empresário? É o microempreendedor individual, assim previsto na Lei Complementar 123. Tá? Então, o microempreendedor individual é o pequeno empresário a que o Código Civil se refere. Então, existe uma exceção de um tipo de empresário que não precisa ter escrituração. E essa exceção é o microempreendedor individual, que é aquele que fatura até R$60 mil por ano, de acordo com a Lei Complementar 123. Então, é isso. Se vocês entenderam, depois mandam um ok pra gente e vamos dar continuidade. Sobre os livros empresariais, pessoal, o que a gente tem que saber sobre os livros empresariais? Que além dos demais livros exigidos por lei, podem ser livros fiscais, livro caixa, como é exigido para alguns tipos de empresa, livro de registro de duplicata, etc. É indispensável a escrituração do diário. Então, o diário é um livro obrigatório. O diário é um livro obrigatório, tá bom, pessoal? O diário é um livro obrigatório. É indispensável a escrituração do diário. Está no artigo 1180 do Código Civil. E o que cai muito do diário? O diário ele é um livro que ele pode ser substituído por fichas, no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Hoje em dia isso não é um documento que é uma letra morta praticamente, porque hoje em dia todo mundo escritura livro. Tá? Então, o diário ele é um livro obrigatório para todos os tipos de sociedade. Então, o que é o diário? O diário é um livro que o próprio nome diz o que é. É um livro que contém todos os lançamentos contábeis, todos os fatos econômicos, todos os fatos contábeis que acontecem na vida do empresário. Então, as compras, os pagamentos, as compras de imóveis, as vendas, as doações que a empresa recebe, os adiantamentos de clientes, todos esses fatos eles estão registrados no diário, porque o diário ele registra todos os lançamentos contábeis. Então, o que mais que o Código Civil fala? Fala que se a empresa ela escritura o diário, mas ela
ela é obrigada a escriturar o diário, mas ela substitui por fichas, ela não está dispensada, se ela usar fichas, de fazer balanço patrimonial e demonstração do resultado. Por que eu estou falando isso? Porque mais para frente, no Código Civil, fala que o seguinte, fala que o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, elas são demonstrações contábeis que são lançadas no livro diário. Então, balanço patrimonial e DRE, elas são feitas no livro diário. Então, quando você pega o livro diário de uma empresa, você vai nas últimas páginas, você vai ver que tem lá um balanço patrimonial e uma demonstração de resultado. Então, e se a empresa não escritura o diário, mas usa fichas? Nesse caso, ela vai ter que adotar um livro somente para poder colocar o balanço patrimonial e a DRE, que é a demonstração do resultado. Tá? Isso está no artigo 1180, parágrafo único do Código Civil, que fala que a adoção de fichas não dispensa a utilização do livro, tá, para lançar o balanço patrimonial e a DRE. Então é isso. A gente já viu até agora a escrituração, como ela deve ser feita, por quem ela deve ser feita. Vimos que nós temos alguns livros, tá, que sem prejuízo dos outros livros exigidos por lei, o diário é indispensável, ou seja, todos os empresários devem escriturá-lo. Vimos que o pequeno empresário, que é definido como microempreendedor individual, que é aquele que fatura até R$60 mil por ano, ele está dispensado da escrituração. Tá ok? Então, agora nós estamos falando dos livros, falamos do diário, que ele é um livro obrigatório e que ele pode ser substituído por fichas. Tá? E que se o empresário utilizar ficha, ele não está dispensado de ter um livro para o balanço e a DRE. Existe uma outra coisa que cai bastante, que é chamada escrituração resumida do diário. É a escrituração resumida do livro diário. O que é a escrituração resumida do diário? Quando você tem uma empresa, por exemplo, um supermercado, uma rede varejista que é muito grande, você tem uma quantidade numerosa de operações, muito grande, tá bom? Ou quando você tem um tipo de empresa que só realiza muito tipo de venda fora do estabelecimento. Nesse caso, é dificultoso você realizar a escrituração do diário todos os dias, operação a operação. Então, nesses dois casos, quando você tem uma quantidade de operações muito grande ou quando você realiza vendas fora da sede, você pode fazer a chamada escrituração resumida do diário. Você vai resumir as informações, tá? Se o período não exceder a 30 dias. Então, essa escrituração resumida, no caso de operações numerosas ou fora da sede, ela não pode ser por um período maior do que 30 dias, tá bom? E, ainda assim, você tem que ter um livro autenticado, tá? Você tem que ter um livro autenticado que vai ter o registro de todas essas operações de maneira analítica, uma a uma. Porque é muito fácil eu pegar e falar, eu quero escriturar o meu diário de maneira resumida. Vou lá, lanço um valor qualquer de receita, isso vai me gerar um lucro que os meus investidores vão olhar, vão falar que vão querer investir na minha empresa e eu não tenho nada que comprove. Então, no caso da empresa fazer escrituração resumida, tá? Então vamos repetir, escrituração resumida, operações numerosas ou venda fora da sede, num período que não exceda 30 dias. E, nessa hipótese, ela tem que ter um livro auxiliar, tá? Ela tem que ter um livro auxiliar que contenha todas as operações. E esse livro tem que estar registrado, ele tem que estar arquivado, tem que estar autenticado. Tá bom? Então, é isso. Basicamente é isso. Agora, sobre o balanço e a DRE, tem uma coisa importante ainda a falar. Eu falei que elas são lançadas no livro diário, no final do livro diário, e elas têm que ser assinadas pelo contabilista e pelo administrador da sociedade, tá bom? O que mais, pessoal? Tem uma coisa que é a autenticação. Os livros, eles devem ser autenticados. O que é isso, pessoal? Para que um livro de um empresário deve ser autenticado? O livro de um empresário deve ser autenticado porque para você garantir a integridade das informações ali contidas, para você garantir que não vai haver fraude, para que isso possa dar segurança nas relações jurídicas travadas pelo empresário e pela outra parte também.
Então é muito fácil eu pegar o livro, ele contém todas as informações de faturamento, de compra, de tributos, etc. Então seria muito fácil eu pegar um livro, não precisar fazer escrituração, não precisar fazer autenticação e colocá-lo para uso e toda vez que fosse conveniente eu alterar ao meu bel prazer. Então, os livros eles têm que ser autenticados antes de posto em uso, tá? Eles têm que ser autenticados antes de posto em uso, tá bom? O empresário se inscreve e aí ele vai ver os livros que ele vai utilizar e vai fazer uma autenticação. E o Código Civil fala uma coisa que é engraçada também, que é, isso pode cair em prova, é uma pegadinha, que ele pode autenticar livros não obrigatórios, tá? Ele pode autenticar, se ele quiser escriturar livros que não são obrigatórios para ele, dependendo do que for, ele pode, tá bom? Então ele não pode escriturar um livro de petróleo, por exemplo, de combustíveis se ele é um vendedor de remédio, mas ele pode escriturar, o Código Civil fala que ele pode escriturar livros não obrigatórios. Tá bom? Então, até agora era isso. Agora tem uma outra coisa que sempre cai bastante, que é a exibição de livros. Então, nós temos os livros, que são provas da vida econômica, financeira e patrimonial de uma empresa, e esses livros, às vezes, eles precisam ser exibidos. Mas como os livros eles têm informações sobre valores, sobre lucros, e às vezes são companhias fechadas, companhias pequenas, companhias familiares, as pessoas não querem que os outros tenham acesso, os livros eles são resguardados por sigilo. Eles são resguardados por sigilo. Mas os livros, quando são utilizados, eles podem fazer prova contra e podem fazer prova a favor do empresário. Tá? Eles podem fazer prova contra e podem fazer prova a favor do empresário. Para fazer prova a favor do empresário, o que ele tem que ter? Ele tem que estar devidamente autenticado, ele não pode ter vícios extrínsecos ou intrínsecos. Vício extrínseco são aqueles relacionados com autenticação, com o caderno rasurado, tá bom? Faltando folhas. Esses são vícios extrínsecos, tá? Que são vícios relacionados à aparência, à conservação. E também, para fazer prova a favor, além dele não poder ter vício extrínseco, ele também não pode ter vício intrínseco. Vício intrínseco é aquele relacionado ao lançamento propriamente dito. É você pular uma linha, é você rabiscar por cima. Então isso configura um vício intrínseco, que são aqueles relacionados ao lançamento. Então, para fazer prova a favor do empresário, o livro ele não pode ter vício extrínseco ou intrínseco e tem que ser comprovada a operação por outros subsídios, tá? Então, porque não adianta eu sou empresário, eu chego em juízo e simplesmente falo assim, olha, o fulano está me devendo 1 milhão, e cadê a prova? Está aqui, só aprova um livro? Não. Então você tem que comprovar por outras maneiras. Tá bom, pessoal? Agora, para fazer prova contra o empresário, o livro, por si só, ele já é suficiente. Inclusive, para fazer prova contra o empresário, ele não precisa nem estar regular, tá bom? Ele não precisa nem estar regular, porque para fazer, se o livro do empresário faz prova contra ele, beleza. Só que o Código de Processo Civil, ele fala que o comerciante ele pode provar a inexatidão dos valores, tá? Ele pode chegar e falar assim, olha, isso está no meu livro, mas essa operação aqui, o cara está me executando para receber um valor, e essa operação não ocorreu. Então, isso pode acontecer também, tá bom? Então, basicamente é isso, o livro faz prova a favor e faz prova contra. Para fazer prova a favor, não pode ter vício e tem que ser comprovado por outro meio. Para fazer prova contra, ele não precisa nem estar regular, mas o empresário pode provar que a demonstração não corresponde à realidade, tá bom? E os livros são sigilosos, e não é qualquer caso que pode ser quebrado o sigilo de um livro, tá bom? Não é em qualquer hipótese que eu posso falar, olha, eu quero ver seu livro, tá bom? A exibição de um livro, ela pode ser total ou parcial, tá bom? Total ou parcial. E vocês têm que gravar uma coisa. A exibição integral de um livro, em juízo, quando tiver, por exemplo, uma lide
entre uma sociedade e uma contratada num contrato de fornecimento. Vamos supor, a exibição integral desse livro, ela só pode ser feita a requerimento da parte, para começar, tá bom? Então a exibição integral, ela é feita a requerimento da parte. Em qualquer hipótese, não, tá bom? Existem algumas hipóteses em que pode ocorrer a exibição integral, e são elas relativas à sucessão, tá bom? São as causas relativas à sucessão, são as causas relativas à comunhão, são as causas relativas à liquidação e falência, tá? E administração da sociedade. Então são as causas relativas à sucessão, comunhão, falência, administração e liquidação. Nesse caso, pode haver exibição integral dos livros, tá bom? Integral, você pode ver o livro todo, desde que a parte requeira e seja declarado pelo juiz, tá bom? Então, esse é o caso de exibição integral. Existe também a exibição parcial. A exibição parcial do livro, ela pode ser feita em qualquer processo e pode ser a requerimento da parte ou no interesse ou de ofício pelo juiz, tá bom? Então gravem isso. A exibição integral, ela é feita a requerimento da parte, não pode ser de ofício. Já a parcial, ela pode ser feita de ofício ou requerimento da parte em qualquer processo. Já a integral, por ser uma coisa mais completa, ela tem que ser feita, a integral, ela tem que ser feita a requerimento da parte. A parcial pode ser de ofício ou requerimento, tá bom? Então agora vamos falar sobre o preposto. O que é o preposto, pessoal? Prepostos são pessoas que têm responsabilidade, são pessoas a quem que tem o preponente é o empresário, é a sociedade, e os prepostos são pessoas, são gerentes, são contabilistas, são outras pessoas a quem são acometidas funções, tá bom? A quem são acometidas responsabilidades dentro da empresa. Então é um representante da empresa, tal como o gerente, contabilista e outros auxiliares que sejam importantes, tá bom? Então, o preposto basicamente, o principal preposto é o gerente, tá? O principal preposto que a gente tem é o gerente. E o que a gente tem que saber, pessoal? Basicamente, vamos lá para o Código Civil. Deixa eu ver se eu abro aqui. Uma coisa que é importante aqui. Artigo 1169 do Código Civil fala o seguinte: o preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas. Então, o preposto, um gerente, ele não pode, sem autorização do preponente, tá bom, ser substituído no desempenho da sua preposição. Então, se você tem um gerente, o gerente não pode simplesmente mandar um outro gerente para o lugar dele, senão ele vai responder pessoalmente pelos atos e pelas obrigações, tá bom? Então, o preposto, ele não pode, sem autorização, fazer substituir-se no desempenho da preposição, senão ele vai responder pessoalmente pelas obrigações contraídas. O que mais? Outra coisa que é importante, que é o seguinte: o preposto, ele não pode negociar por conta própria, nem de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo preponente os lucros da operação. Então, isso está no artigo 1160 do Código Civil, e basicamente o que você tem que saber é o seguinte: você tem um gerente, que é uma pessoa da sua confiança, e você manda ele fazer uma negociação com determinada empresa. Ele não pode chegar lá na empresa, salvo se ele tiver autorização expressa, e falar assim: olha, eu vim aqui negociar em nome do meu patrão, eu tenho uma procuração, eu tenho a responsabilidade de fazer isso, mas se você quiser fazer um acordo por fora, eu vou ter ali uma mercadoria que é mais barata. Então ele não pode fazer isso, porque senão ele vai responder
Por perdas e danos, porque ele está lesando o seu preponente, ele está lesando a entidade, a sociedade, o empresário para quem ele trabalha, tá bom? Então, isso também é um outro artigo bem importante. O que mais? A responsabilidade pelos atos do preposto. A responsabilidade pelos atos do preposto, ela difere caso estejamos dentro ou fora do estabelecimento, tá bom? Se estivermos, tá bom? Se estivermos dentro do estabelecimento, olha só, nós temos um preposto, esse preposto está dentro do estabelecimento. Se nós estivermos dentro do estabelecimento, o preponente, ele é responsável, mesmo que o preposto pratique ato pelo qual ele não é autorizado por escrito. Então, dentro do estabelecimento, o preponente ele é responsável, mesmo que o preposto não esteja autorizado por escrito. Agora, se nós estivermos fora do estabelecimento, tá? Se nós estivermos fora do estabelecimento, a responsabilidade do preponente, olha só, a responsabilidade do preponente é somente nos atos que ele é autorizado por escrito, que o preposto é autorizado por escrito. Então, gravem isso. A responsabilidade do preponente pelos atos do preposto, ela difere caso estejamos dentro ou fora do estabelecimento, tá? Se estivermos dentro, o preponente é responsável, mesmo que o preposto não esteja autorizado por escrito. Se estivermos fora, ele é responsável somente pelos atos autorizados por escrito, tá bom? E, o que mais? O que a gente tem que saber? O preposto, galera, a responsabilidade, a gente falou agora da responsabilidade do preponente pelos atos do preposto, tá? A gente falou da responsabilidade do preponente pelos atos do preposto, agora da responsabilidade do próprio preposto, que é a seguinte: se o preposto age de maneira culposa, tá? De maneira culposa, e a culpa é o quê? Imprudência, negligência e imperícia. Se ele age, o preposto, ele age de maneira culposa no exercício das suas funções, o preponente vai responder perante terceiros. Esse ato dele culposo lesou terceiros. Quem vai responder perante terceiros é o preponente, tá bom? Quem vai responder perante terceiros é o preponente. Não a responsabilidade do preposto, nesse caso, perante terceiros. Mas aí o preponente tem uma ação de regresso, tá bom? Agora, se o preposto ele pratica um ato e esse ato é doloso, tá? Se o preposto pratica um ato e esse ato ele é doloso, então a responsabilidade do preposto ela é pessoal. Ele vai ser responsável perante terceiro, tá bom, pessoal? Ele vai ser responsável perante terceiro. Então, basicamente era isso. O gerente, o que mais que a gente tem que saber? O gerente, ele é o principal preposto, tá? O gerente é o principal preposto que o Código Civil trouxe. E quando a lei não exige poderes especiais, então, quando a lei não exige poderes especiais, a gente considera que o gerente ele está autorizado a praticar todos os atos, tá bom? Que exigem a atribuição dele. Então, se não houver exigência de poderes especiais e se não houver uma restrição contratual, uma restrição, tá, no ato ali que nomeou o gerente, a gente considera que ele está autorizado a praticar todos os atos, tá bom? Todos os atos os atos necessários para o exercício da função, tá bom? E o que mais? O gerente ele é uma figura tão importante. Ele é uma figura tão importante no exercício da empresa que ele é autorizado até mesmo a estar em juízo pelas obrigações contraídas no exercício da empresa. Então, ele é autorizado a estar em juízo representando o preponente pelas obrigações contraídas no exercício da função. E outra coisa, mais uma coisa só que cai sobre o gerente. Se nós tivermos mais de um gerente, tá? Se não tiver uma estipulação diversa, considera-se que os poderes conferidos a eles são solidários, que todos podem exercer a administração, ok? Então, feito isso, vamos falar agora um pouco sobre
o registro. O registro é uma coisa bem importante também que cai. O registro a gente já viu que ele está no artigo 967 do Código Civil, que fala que é obrigatória a inscrição no registro público de empresas mercantis antes do início das atividades. Então, o que mais que a gente tem que saber? O registro ele não tem natureza ele tem natureza declaratória, ele não tem natureza constitutiva. O registro ele tem natureza declaratória, ele não tem natureza constitutiva, exceto para os rurais, ok? Só que o registro ele tem uma coisa muito importante que está no artigo 985 do Código Civil, que é que o registro ele atribui personalidade jurídica à pessoa. O registro ele atribui personalidade jurídica. A pessoa, o empresário, ele não precisa se registrar para ser considerado empresário, mas somente com o registro é que ele vai adquirir personalidade jurídica. Ademais, o que mais que a gente já falou? Que de acordo com o artigo 1150 do Código Civil, a sociedade empresária e o empresário se registram no registro público de empresas mercantis. Já a sociedade simples se registra no registro civil de pessoas jurídicas. Ok? O que mais que a gente tem que saber? O registro público de empresa mercantis ele é formado basicamente pelo DNRC, Departamento Nacional do Registro de Comércio, e pelas juntas comerciais. O DNRC ele tem uma função que é mais normativa, mais técnica, mais de assessoramento. As juntas comerciais são órgãos estaduais, ok? Elas são órgãos estaduais, mas elas exercem atribuição de interesse federal, porque elas estão vinculadas normativamente ao DNRC, embora que é um órgão federal vinculado ao MDIC. O DNRC é um órgão federal vinculado ao MDIC, ele está aqui. As juntas comerciais têm uma em cada unidade da federação, elas estão aqui, tá? A autonomia delas, a subordinação administrativa delas é ao Estado, elas têm subordinação ao Estado, elas são órgãos do Estado. Todavia, a subordinação normativa delas é ao DNRC. O DNRC é o órgão que legisla sobre o registro de comércio, ok? Então, basicamente é isso. O que mais? O prazo para registro é uma coisa bem importante. O prazo para registro, prazo de arquivamento, etc., para os atos relativos ao registro do empresário e sociedade empresária, eles devem ser feitos no prazo de 30 dias, ok? Eles devem ser feitos no prazo de 30 dias. Se ele for feito no prazo de 30 dias, ele retroage à origem. Caso ele seja feito fora do prazo de 30 dias, o efeito dele é prospectivo, tá? É ex nunc, é para frente, ok? Então, os atos que devem ser registrados, eles têm que ser feitos no prazo de 30 dias. Se eles forem feitos no prazo de 30 dias, são efeitos ex tunc, ou seja, retroagem. São efeitos retrospectivos. Se não forem feitos no prazo de 30 dias, o que acontece? Os efeitos são para frente somente, são efeitos prospectivos, ex nunc, ok? O que mais? Tem uma outra coisa que são os chamados atos de registro, que são três. São três atos de registro: matrícula, arquivamento e autenticação. Isso aí a FGV já cobrou bastante. É matrícula, arquivamento e autenticação. Matrícula, alguns tipos de profissionais eles têm que fazer matrícula para funcionar, não registro. São eles: leiloeiros, tradutores públicos, trapicheiros, intérpretes e administrador de armazém geral. Então, são eles: leiloeiros, administradores de armazéns gerais, intérprete, trapicheiro e só. Tradutor público também, ok? Então, existem alguns tipos de pessoas que elas não se registram, elas fazem matrícula. São eles: leiloeiros, tradutores, intérpretes, administradores de armazém geral e trapicheiros, ok? Então, esses 5 tipos eles não se registram, eles fazem matrícula. Então, o primeiro ato de registro é a chamada matrícula. O segundo é o chamado arquivamento. O arquivamento é o quê? O arquivamento é você registrar na junta comercial o registro, a constituição, a alteração, a dissolução, a extinção, tá ok? Então,
esses atos que você registra na junta, a Constituição, as alterações do contrato social, a extinção de uma sociedade, a dissolução, esses atos são chamados arquivamento. Arquivamento é um outro tipo de ato de registro. E por fim temos a autenticação. A autenticação diz respeito aos livros, tá? Ela diz respeito aos livros. Então, a autenticação é você registrar os livros na junta comercial, ok? Então, sobre o registro também, basicamente era isso. Já estamos com 35 minutos, eu vou parar por aqui. E aí, no próximo resumo, a gente vai começar a falar sobre as sociedades, tá bom? A gente vai começar a falar sobre as sociedades. Eu falei bem rápido, não sei se vocês perceberam, mas é porque a matéria é grande e o tempo é pequeno. Então, se estiver confuso, vocês peguem o material e deem uma lida, ok? Eu tentei ser o mais claro possível. Eu estou bem cansado, essa noite eu dormi umas 2 horas só, mas eu tenho um compromisso com vocês, então estou aqui em pé para tentar ajudar, tá bom? Então, muito obrigado aí pela paciência e um abraço, até a próxima.